sua Bíblia em Jeremias capítulo 18, vamos nos ater do verso 1 ao verso 6. Jeremias capítulo 18, do verso 1 ao verso 6, que diz assim a palavra de Deus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Senhor, aplica a tua palavra a nossos corações, fala conosco, que teu Espírito possa ministrar de maneira profunda a nós e nos transformar mediante a tua verdade. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Antes da exposição bíblica, irmãos, é importante salientar aqui, minha querida irmã Rita, que Jeremias capítulo 18, não é apenas uma mensagem de mudança, não é apenas uma mensagem que vai falar sobre a soberania e a graça de Deus. O profeta vivia num período muito contundente aqui, complicado, onde havia um declínio espiritual de Judá. O povo de Israel estava cativo na Babilônia, sofrendo então a pressão em si. O povo havia endurecido o coração no processo de relacionamento com Deus, e eles estavam a par daquilo que Deus estabeleceu para eles. Quando chega nesse capítulo 18, e aqui no verso 1 ao verso 6, Deus então levanta este profeta, ministra seu coração para ele ir à casa do oleiro, fala com Jeremias: você precisa ir lá, porque lá eu vou te mostrar algo. E assim ele mostra, e assim ele traz essa revelação para este profeta. Ele deixa claro que assim como o barro está na mão do oleiro, e o oleiro tem esse poder de construir este vaso, mediante a sua habilidade, mediante o seu dom, mediante o seu talento, ele diz: assim também eu, enquanto oleiro, tenho em minhas mãos o barro, a nação de Israel. Assim como o oleiro pode refazer o vaso, eu também posso. Eu sou aquele que faço nova todas as coisas. E este é o contexto que o profeta Jeremias aqui traz para nós. E eu quero deixar por tema, queridos, vasos nas mãos de Deus. Repita comigo: eu sou um vaso nas mãos de Deus. Mais uma vez, eu sou um vaso. Qual é a grande ideia então desses versos? Deus, como oleiro soberano, continua trabalhando na vida do seu povo, transformando vasos imperfeitos em vasos, instrumentos para a manifestação da sua glória. Vou repetir: Deus, como oleiro, Ele continua, queridos, trabalhando na vida do seu povo, transformando vasos imperfeitos em instrumentos para manifestar sua glória, manifestar o seu poder. É interessante que vivemos num tempo estranho, esquisito, onde a geração desse tempo descarta tudo. Quebrou, joga fora. Não presta, joga fora. Não tem mais sentido, valor, vamos substituir. Um relacionamento desgastado também faz o mesmo que a gente faz com os objetos, com as coisas que não tem mais sentido, valor.
para as nossas vidas. Quando uma pessoa falha, nosso contexto agora, ela é cancelada. E é o que está acontecendo. Mas, queridos irmãos, Deus, Ele não trabalha segundo a cultura de descarte. Deus não faz assim com a gente. Deus não entra nesse método, nesse princípio, ou naquilo que o mundo tem pensado e atuado no tempo presente, de descarte. Ele trabalha segundo a cultura da redenção. É exatamente isso que acontece. Jeremias chega à casa do oleiro e descobre que nas mãos de Deus, aquilo que parece perdido não está fora do propósito. O vaso se quebra na mão do oleiro, mas o vaso não está fora do propósito. Ei, eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como é que está o seu coração. Eu não sei se seu vaso está rachado. Mas diferente da cultura do mundo, que tudo descarta, Deus não trabalha assim. A cultura de Deus é redentiva. Ele está aqui. O Deus que faz nova todas as coisas, está aqui para restaurar, restabelecer o seu vaso e torná-la um vaso novo em suas mãos, como instrumento poderoso para o louvor da sua glória. Vejamos algumas verdades aqui nesses versos. A primeira verdade aqui que a gente conta no verso 1. Que Deus vai até o profeta Jeremias. Palavra do Senhor que veio a Jeremias. É interessante, queridos, que tudo começa com a iniciativa divina. Não começa no homem, começa em Deus. Jeremias não procura Deus, mas Deus procura Jeremias. E assim é a história da redenção. Achei interessante que o pastor Oswaldo leu aí o Salmo. Dentre os salmos que ele leu o Salmo 89. (89) 82. É isso, pastor? 98, verso 2. Bateu na trave. O Senhor faz notório a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos dos homens. Paulo, escrevendo a carta ao seu filho na fé, Tito, no capítulo 2, verso 11, ele diz que Deus manifestou a sua graça para salvar todos os homens. Ou seja, a manifestação é de Deus para com o homem, não do homem para com Deus. E é exatamente isso que acontece. Deus se revela, Deus se manifesta para Jeremias de uma forma tão maravilhosa. E é interessante que às vezes a gente quer ou espera por algo extraordinário da parte de Deus. E aqui não foi um momento extraordinário, mas se tornou extraordinário, porque o próprio Deus foi à presença de Jeremias. O próprio Deus quis se revelar a Jeremias, falar com Jeremias. Assim ele faz e fez na história, e faz na história com cada um de nós. Ele se revela. Lembra lá de 1 Samuel capítulo 3, que Deus se manifestou para o futuro profeta de Israel, Samuel, chamando ele na madrugada: Samuel, Samuel. E Samuel ouvia a voz do Senhor, enquanto ele servia no templo. E aqui é a mesma coisa, queridos irmãos. Deus se revela, Deus se manifesta para o profeta. Não esqueça, o movimento é de Deus para com você. E você precisa entender e perceber os detalhes do interesse de Deus de se relacionar com você. Pegou? Deus quis falar com Jeremias. Deus quis e quer falar com a gente na história. É tanto que ele manifestou a sua graça para nos salvar, restabelecer a comunhão comigo e com você. Deus lhe trouxe aqui nessa noite para você
além de adorá-lo, ouvir a sua voz, mediante a pregação do Evangelho. Perceba que é manifestação de Deus para com o homem, para com os seus discípulos, para com a sua igreja, para com seus vasos. A segunda verdade aqui, queridos, é que Deus se manifesta para Jeremias e fala. E ele diz: dispõe-te. Na minha versão ARA, revista atualizada, diz: dispõe-te. A mesma expressão que ele disse para Josué. Josué capítulo 1, verso 2. Dispõe-te, Josué. Que a ideia aqui na versão NAA diz: levanta-se. Eu não sei se ele estava, Wagner, sentado ou deitado. Eu não sei se ele estava sentado ou deitado. Mas de uma coisa aqui a gente tem compreensão, tem entendimento. Ele estava no estado de inércia, sem movimento, estava parado. Porque Deus disse: levanta, Jeremias, levanta. Como é importante, queridos irmãos, a gente está em movimento, porque essa é a ação do discípulo de Cristo. Quando o Senhor Jesus fala para os seus discípulos, e essa mensagem ecoa até nós, em Mateus, capítulo 28, no verso 19: ide por todo o mundo. O ide ali é um imperativo, e a ideia do ide é movimento constante, vão. Traz até uma ideia de redundância, vão indo. Mas percebam que Jeremias estava acomodado, estava sem movimento, estava parado, e Deus diz: levanta. Se eu pegar aqui os gestores aqui presentes, tenho minha esposa, tenho o pastor Oswaldo, tenho o Tárcio também. Será que vocês contratariam uma pessoa acomodada? Será que vocês contratariam aquela pessoa meio introspectiva, paradona, sem ação, sem movimento? Não, porque a empresa pela qual vocês trabalham exige dinâmica, ação, proatividade. Eu não posso chegar lá, zen, acomodado, dona Jaque. Eu faço isso mais, você sabe, né? Que bota dificuldade para tudo, que não posso, não dá, que não tem horário para chegar. Quem vai contratar uma pessoa dessa? Por isso que Deus falou: Jeremias, levanta, cara, levanta. E além de Deus falar com o profeta, levanta-se, ou dispõe-te, ele diz: agora você precisa descer a casa do oleiro. Desça. A terceira verdade que a gente encontra aqui, que além de Jeremias levantar, Deus falar para ele: levante, Deus também diz para ele: desça a casa do oleiro. Desça a casa do oleiro. Queridos irmãos, eu fiquei me perguntando, mas Deus já estava falando com ele, Deus já se revelou para ele, Deus não poderia dar continuidade a ministrar o coração dele, a falar o coração dele, a mostrar o que ele queria fazer na vida do seu povo? Porque Deus tira então Jeremias, o profeta, da sua casa e manda ele ir para um outro ambiente? Por quê? Deus escolheu a casa do oleiro. Queridos, porque tem lugares específicos que Deus nos leva para ministrar nosso coração. Tem lugares específicos que Deus nos leva para ministrar o nosso coração. Deus nos tira da nossa zona de conforto, de acomodação, e nos leva para um ambiente para ministrar nosso coração. Eu não sei se Paulo estaria hoje em uma igreja, com sua esposa congregando, ouvindo a palavra de Deus. Mas olha o movimento de Deus em favor da vida deles. Traz ele para um desfrute, um passeio, de repente eles são tocados por Deus para estarem aqui hoje. Para Deus ministrar seu coração. Deus fala para o profeta: levanta-se, ou levante, saia daí da sua casa e vá até a casa do oleiro. Vá lá na olaria. Vá lá. Queridos,
Existem lugares específicos. Assim foi na vida de Abraão, que Deus falou com ele no Moriá. Na vida de Moisés, que Deus falou com ele no deserto, na sarça. Na vida de Elias, que Deus falou com ele no Querite. E na vida do Senhor Jesus, que Deus de forma maravilhosa ministrou seu coração no Getsêmani. Queridos, é necessário estar à disposição do Senhor. É necessário fazer esse movimento em direção a Ele. É necessário se voltar para Deus quando Ele ministrar o nosso coração. Como diz o Salmo 25, verso 14, o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos que Ele dará a conhecer a sua aliança. Se Deus ministrar o seu coração, se Deus falar o seu coração, para você fazer um movimento, sair do estado que você se encontra, faça, obedeça, tema ao Senhor, porque Deus quer contar algo, um segredo para ti, de maneira particular, de maneira privada. Pode sim, e essa é a revelação ápice de Deus, a sua palavra, mas Deus também ministra ao nosso coração de maneira especial. Eu estava agora recentemente na casa da irmã Helenita, junto com o nosso irmão Nido, nosso irmão Jó, no aniversário da irmã Helenita, fizemos um culto lá de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu não sabia o que estava acontecendo, e Deus usou a vida dos irmãos, cantamos os louvores, partilhamos a palavra, e no final eu preguei. E Nido olhava para uma senhora que estava lá, amiga dele, olhava e dava risada, olhava e dava risada. Eu falei, alguma coisa aí está acontecendo. Nido olhava para ela e ficava assim, olhava para ela. No final, Nido levantou a mão, pastor, deixa eu falar algo aqui. E Nido começou a falar que aconteceu anteriormente, e tudo aquilo que estava acontecendo, sendo pregado, ministrado. Ou seja, Deus tirou aquela mulher lá de onde ela estava, daquele lugar que ela se encontrava, levou ela lá para a casa da irmã Lenita, para ministrar o coração dela. Existem lugares específicos que Deus nos leva para ministrar ao nosso coração, irmãos, para nos despertar, para trazer uma palavra de consolo, de ânimo, de encorajamento, correção, para nos mostrar a sua direção, o que Ele quer e deseja para cada um de nós. Deus faz isso, Deus age dessa forma. Por isso que no capítulo 33, Tássio, no verso 3, Deus fala por meio do profeta Jeremias, e ele deixa claro: clamas a mim e respondeste-eis coisas grandes e firmes que não sabes. O pastor Hernandes diz o seguinte: Deus nos conduz a determinados lugares para nos ensinar lições que jamais aprenderíamos em outro ambiente. E é verdade. Por isso que este ambiente aqui, irmãos, é um ambiente muito favorável para nós. Deus usa a vida do pastor, Deus usa a vida dos irmãos, de maneira extraordinária para ministrar o nosso coração. Tem dias que eu chego aqui, na quarta-feira, estou cansado, a mente cansada, e a gente ora, a gente louva, a gente ora de novo, a gente ora. Quando dá 8 horas, a gente encerra com adoração, entregando o dízimo, as ofertas, e depois a gente vai estudar a palavra. Irmão, o coração começa a aquecer, Márcia, começa a pegar fogo. Quando eu saio daqui, o homem que estava cansado, exausto do dia, é renovado. Para mim dormir dá trabalho, irmãos. Por meio da oração, Deus aquece o nosso coração, a palavra vem, o estudo, e a coisa começa a fluir mais ainda. Onde Deus fala, meu coração, onde Deus ministra no meu coração, pela segunda vez, porque quando eu estudo em casa, Cosmita, Deus fala para mim de maneira particular. Como eu falei para vocês, eu não estudo aqui pensando, hoje eu vou estudar de maneira intencional, que eu quero falar o coração do irmão Zé. Não, não penso nele, não penso nem nele. Hoje eu vou de maneira proposital levar uma palavra só para falar com o irmão Manuel. Não faço isso, irmãos. Eu oro a Deus e Deus me direciona. Tem dias que eu prego, eu falo assim, meu Deus, hoje eu não fui legal.
quando eu chego na porta ali, ou chego em casa e recebo as mensagens, como Deus lhe usou, pastor, eu estava precisando ouvir essa palavra. É dessa forma, irmãos, Deus nos tira da zona de conforto para nos falar de maneira poderosa. E aí, queridos, verso 3, a quarta verdade: desci a casa do oleiro. E ele foi. A obediência, queridos irmãos, sempre procede as maiores maravilhas de Deus para a nossa vida. Quando nós obedecemos a Deus, coisas extraordinárias, Edinaldo, escuta aí, Edinaldo, acontecem na nossa vida. Ele obedece, porque ele também poderia questionar, hein, Cris? Senhor, fala comigo aqui mesmo, estou aqui na minha casa, a gente que está agora no período de junho, um quentinho, lá fora está frio, né? Cris hoje estava com a coluna gritando, fazer o que lá? Minha coluna está doendo, fala comigo aqui mesmo, Senhor. Estou aqui na minha casa, posso beber minha água, posso ir no meu banheiro, posso pegar a tua palavra, só falar comigo, fala. Mas Deus faz esse movimento, e aí, que façamos esse movimento, e aí nós precisamos obedecer. Queridos, a obediência a Deus gera grandes benefícios para nós. Deuteronômio capítulo 28, Deus falou com o seu povo, verso 1 e 2, se vocês ouvirem, a ideia de ouvir aqui é obedecer atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Verso 2, se ouvirem, a ideia de obedecerem a voz do Senhor teu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. Que bênçãos são essas? Em casa você vai ler, do verso 3 ao verso 13, Deus vai alencar uma série de bênçãos. Queridos, na versão NVI, a ideia aqui de ouvir é, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor. Queridos, obedeçam. Quando Deus falar ao seu coração, obedeça. Quando Deus lhe convocar, obedeça. Pastor, Deus já me convocou, me alistou, Deus me escolheu, eu tenho convicção disso, Ele me salvou. Agora você precisa obedecer. Tem que obedecer fielmente. Isaías capítulo 1, verso 19, se quiseres e ouvires, obedeceres, comerás o melhor desta terra. Talvez você não esteja comendo o melhor dessa terra, porque não está obedecendo a Deus. Não está acontecendo na sua vida, porque você não está obedecendo a Deus. Não está dentro dos propósitos estabelecidos pelo Senhor, porque você decidiu estabelecer os seus propósitos, não de Deus. Por que está acontecendo isso na sua vida? Porque você desobedeceu a Deus, não está obedecendo, está fora dos projetos de Deus. Isso acontece, irmãos. Porque a partir do verso 15, Deuteronômio 28, haverá a consequência para a desobediência do povo de Deus. Queridos, aqueles que obedecem, revelam o amor para com Deus. O Senhor Jesus deixou isso claro. Em João capítulo 14, verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, a ideia de guardar aqui é obedecer. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, obedecem, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei para ele. Deus vai se revelar, se manifestar de maneira profunda para você, depois que você amá-lo de todo o coração, em obediência a Ele e a sua palavra. Quem obedece, Deus se manifesta de maneira poderosa. É por isso que às vezes, minha irmã, as pessoas entram na igreja, Gil, entra de uma forma, minha irmã, e sai da mesma forma. Não senti nada, nem uma cosquinha aqui do lado, nem um arrepio.
O pastor hoje não estava pregando bem, não sei, sabe? O louvor hoje, até o pastor tocou, meu Deus, misericórdia. Quando a gente não está bem com Deus, não vai bem com nada. Gravem isso, quando a gente não está bem com Deus, não vai bem com nada. Nada está bem. A gente até maqueia um sorriso, a gente até maqueia uma ação, uma atitude, a gente até, vai tudo bem, mas não está bem, porque você não está bem com Deus. Não está bem com Deus. Vai lá o profeta Jeremias e obedece. Quando ele chega na casa do oleiro, diz o verso 3, descia a casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra, né? Estava debruçado ali, trabalhando, produzindo aquele vaso. Queridos irmãos, olhem para cá, nós somos vasos na mão do oleiro. O nosso Pai, queridos irmãos, como diz o Senhor Jesus, lá em João capítulo 5, verso 17, o meu Pai até agora trabalha, e eu trabalho também. Na versão NVT, que é a versão da minha esposa, meu Pai sempre trabalha, e eu também, sempre Ele está trabalhando. Lá no Salmo 121, verso 3 e 4, queridos, olha só, o salmista, claro, quando diz no verso 4, que Deus não dorme, Deus não pisca, a todo momento Ele está acordado, olhando, com o seu olhar voltado para nós. Deus está trabalhando, irmãos. O nosso Deus está trabalhando, parece que nada está dando certo, parece que nada está funcionando, lógico. Hoje é noite de reconciliação, de se refazer, se recompor em obediência a Deus, porque Ele continua trabalhando. Quando o profeta chega na casa do oleiro, o oleiro está trabalhando, produzindo. E aí, queridos irmãos, olhem para cá, Jó. Está escrito em Filipenses capítulo 1, verso 6, que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoar até a volta do Senhor Jesus. Ele está trabalhando, Eliésio, Ele está trabalhando, Ele não para. O problema somos nós que não damos lugar a este olheiro, ao nosso Deus. Ele está trabalhando. Dr. Augusto Nicodemos diz: mesmo quando não entendemos o caminho de Deus, podemos descansar em sua providência. Mesmo não entendendo nada, não vendo nada, percebendo nada, notando nada, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando ao meu e ao seu favor. Porque mesmo, e aqui não julgando ninguém, não dizendo que alguém está em desobediência, mesmo na desobediência, Deus vai lhe pegar. Deus vai fazer de tudo para lhe trazer, né? Você de volta pela sua graça. A graça de Deus nos atrai para a sua presença, para estarmos no centro da sua vontade. Por isso, a gente precisa entender e compreender assim. Lembra de José? Foram 2 anos na prisão, silêncio total. Mas Deus estava trabalhando lá no palácio. E depois de 2 anos veio a bênção de Deus sobre a vida de José. E olha que aquele menino foi obediente. Zé foi obediente. O menino foi, perseverante. O Senhor estava com ele. O Senhor era com ele. Aonde ele pisava, aonde ele tocava, o lugar era abençoado. Mas ele foi para o cárcere. E ficou 2 anos lá. Silêncio total. Mas Deus estava trabalhando. Quando você não vê a mão de Deus, você precisa confiar, Caremia, no coração de Deus. Quando você não vê a mão de Deus, você precisa confiar, irmã Irene, no coração de Deus, pois Ele é fiel. Ele está trabalhando na sua vida. Tássio, confie. Deus está trabalhando na sua vida. E é interessante, queridos irmãos, que o oleiro estava trabalhando. Verso 4 diz
que ele estava fazendo o vaso, mas o vaso de barro que ele estava fazendo estragou na sua mão. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão. Na versão corrigida, que é a versão do irmão Zé e do irmão Eliésio, diz: quebrou. O vaso não foi quebrado pelo oleiro, mas o vaso quebrou na mão do oleiro. Que forte, né, irmãos? Jones, nós somos frágeis, nós somos falhos, nós caímos. A própria Bíblia diz que aquele que está de pé, cuidado para não cair. Lógico que Deus pode sim quebrar o vaso para refazer novamente. Mas aqui foi o contrário. O vaso que quebrou na mão do oleiro, o vaso quebrou. O vaso é frágil. Infelizmente temos a natureza caída, pecaminosa. Paulo chega a dizer em Romanos capítulo 3, verso 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Somos pecadores. A universalidade do pecado. Todos nós somos pecadores. Davi chega a dizer o seguinte, no Salmo 51, verso 5, eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu a minha mãe. Somos pecadores, somos frágeis. Sabe nessa manhã trouxe uma mensagem para nós, os pastores, como Deus usou a vida dele, e é verdade. Nós não somos super-heróis, nós somos vasos, frágeis, somos pecadores. A nossa tendência é errar, não acertar. Paulo diz isso em Romanos capítulo 7, verso 19, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. A nossa carne gosta do pecado. A nossa carne procura as obras da carne. A nossa carne deseja as coisas aqui da terra. Por isso que João, escrevendo na sua epístola, 1 João, no capítulo 5, no verso 1 João, capítulo 5, capítulo 2, verso 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Verso 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. A nossa natureza, irmãos, é caída. Paulo diz em Romanos capítulo 7, verso 18, na minha carne não habita bem nenhum. Por isso devemos ter cuidado, porque somos frágeis. Queridos, Pedro, ele negou 3 vezes o Senhor Jesus. O vaso de Pedro se rachou, quebrou. Mas na mão do mestre, nas mãos do mestre Jesus, ainda havia um propósito. E eu não sei se seu vaso está rachado, seu vaso quebrou, mas na mão do oleiro, Deus ainda tem um propósito para a sua vida. Seu fracasso não surpreende Deus, porque Deus lhe conhece. Seu fracasso não surpreende Deus, porque Deus sabe quem é você. Deus me conhece. Sou pecador, sou falho. Estou aqui pregando hoje. Posso chegar em casa e errar com minha esposa e errar com os meus filhos.
uma palavra, uma atitude, um comportamento, porque a minha natureza caída é tendenciosa a essas coisas. O que determina o meu e o seu futuro não é o tamanho da queda, mas em cujas mãos você está. Aleluia. O que determina o seu futuro não é o tamanho da sua queda, mas é nas mãos de Deus, o oleiro por excelência. Queridos, o que me chama a atenção também nesse texto é que o vaso quebrou na mão do oleiro. Só que nesse mesmo verso 4, na parte B, diz que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Olha só, queridos, o oleiro não vai atrás de outro barro para fazer um novo vaso. O oleiro usa o mesmo vaso quebrado para fazer um novo vaso, segundo lhe apraz. Irmãos, Deus é soberano. Nós somos vasos, mesmo rachando na nossa caminhada, quebrando na nossa caminhada, estamos na mão do oleiro por excelência. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ainda que quebramos, ainda que caiamos, ainda que falhamos, Deus é o Deus de misericórdia, Deus é o Deus de perdão. Deus assim está disposto a nos perdoar e nos refazer, fazer um novo vaso idôneo, santificado para o uso dele, para o louvor da glória dele. Jeremias escrevendo em Lamentações, no capítulo 3, verso 22 a 23, que diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. A cada manhã ela é renovada sobre a nossa vida. Grande é a sua fidelidade. Quantas vezes você falhou e Deus lhe perdoou? Quantas vezes você parou no meio do caminho e Deus lhe trouxe de volta para o caminho? Tantas vezes você fugiu dos propósitos, dos planos de Deus, na desobediência, mas Deus lhe trouxe de volta mediante a manifestação da sua graça. Ei, você precisa dar lugar para que Deus continue agindo de maneira poderosa. Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 2, verso 4 a 5, ele diz: mas Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Queridos irmãos, Deus é rico em misericórdia. Não deixe que a culpa lhe pare, não deixe que o pecado lhe quebre, não deixe que a desobediência te leve para longe da vontade de Deus. Não deixe que o seu passado, o que você fez na estante, ontem, semana passada, 2 meses, há 1 ano atrás, lhe paralise no presente, pois a sua vida como vaso na mão do oleiro está nas mãos de Deus, e nessa noite Ele está aqui para lhe refazer para o louvor da glória dEle. Ei, para de ouvir essas vozes da sua consciência lhe condenando. Para de ouvir a voz do diabo querendo lhe destruir, lhe jogar para baixo, dizendo que você não é ninguém, que não vai vencer, que não vai conseguir, que não vai ser restaurado, que não vai ser restabelecido o seu lar, a sua casa, a sua família, os seus bens. Deus é que está no controle da sua vida. Se sujeite a Ele, se volte para Ele, entregue a sua vida a Ele de maneira plena, o sirva de todo o coração, porque o vaso, o discípulo tem que estar em movimento em direção a Deus e em movimento em direção aos seus propósitos. Gravem isso: o vaso, o discípulo de Cristo, precisa estar em movimento constante em direção a Ele, em movimento constante em direção aos teus planos, aos teus projetos, aquilo que Ele estabeleceu para a minha e para a sua vida.
Queridos, eu lembrei de Marcos. Lembra que Barnabé sugeriu que Marcos viajasse com eles, com Paulo, para uma viagem missionária? E Marcos falou: não vou não. Marcos tirou onda, não quis ir não. Abruptamente estou falando aqui. Teve uma outra viagem. Aí então Barnabé: vamos chamar Marcos. Paulo: não vai não. Não vai não, que ele tirou onda com a gente. Ele disse que não ia da outra vez, não vai não. Irmão Zé, bora fazer isso agora, irmão Zé? A gente vai convidar a igreja, bora evangelizar. O povo não vai. Quando a gente bora evangelizar, não vai não. Vamos fazer um passeio. Vamos para o Canabrava tomar banho de piscina lá no resort. Vamos lá falar com a Ednei. Ednei vai liberar para todo mundo entrar. Vamos para a casa de Nido. Nido está fazendo uma piscina grande lá. Quero crer, viu, Nido? Uma piscina grande. Ia falar assim: eu vou matar um boi, vou fazer um churrascão, chamar todo mundo da Sinai. A gente vai fazer. Irmão Zé, quem que não foi evangelizar, irmão Zé? Pronto, quem não foi evangelizar não vai. Já pensou, irmão Zé? Se Deus deixa na nossa mão para a gente decidir, a gente agir assim, era ou não era? Não vai não. Paulo falou para Barnabé: ó, Marcos não vai. Ele não quis ir da outra vez, ele não vai agora não. Mas quando Paulo estava lá preso, lembrou dele e falou para Timóteo: traz ele, rapaz, ele é importante. Ele é importante. A gente vai deixar os irmãos ir, irmão Zé. A gente vai deixar, vamos deixar. Nido, mata um boi mesmo, meu irmão. Que o povo aqui come. Tá certo? O povo gosta de comer. É isso, irmãos. É dessa forma que Deus nos trata. É dessa forma que Deus cuida da gente. Talvez você se sinta quebrado, um vaso quebrado. O mundo descarta o que é quebrado, mas Deus restaura. O mundo descarta. Você não tem valor para mim mais não. Você pecou, você errou, você falhou, você adulterou, você mentiu, você roubou, você matou. Já foi. Tchau. Mas para Deus tem restauração. Para Deus tem restauração. O mesmo barro que falhou é o mesmo barro que é alcançado pela graça, que é transformado pela graça de Cristo Jesus. Queridos, finalizando aqui agora, verso 6, que minha voz está indo embora, não sei porquê. Acho que é a declaração de amor que eu faço para você, né? Meu Deus. Faço tanta declaração de amor para ela, irmãos. Eu falei que ela me chamou para ir para a praia hoje, minha irmã Gil. Hoje a gente vai na praia. Aí eu, pronto. Aí eu, com amor, com carinho, né? Tá certo. Mas eu posso levar minha prancha? Ela: não, vai ser só nós dois. Aí eu: amor, por favorzinho. Aí eu vim para a igreja, falei aqui na igreja que a gente ia para a praia. Chegou em casa, ela olhou para mim, olhou para a pia, olhou para a casa, olhou para mim, olhou para as bandejas de frango, olhou para mim, olhou para a salada que tinha que fazer, olhou para o arroz, para o feijão. Ela falou: amor, vá surfar, que eu vou fazer as coisas aqui em casa. Quando você chegar, eu sou toda sua. Eu falei: oh, glória, aleluia. E aí eu fui surfar, a gente almoçou juntos. É que você me deixa assim. Eu sempre fico assim. É uma fusão de sentimentos. Eu vou voltar para o texto. Queridos, verso 6. Deus deixa claro para o profeta: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Israel estava quebrada, Nido. A nação de Israel estava quebrada, no pó da rabiola, fora da comunhão com Deus, sem espiritualidade, não orava, Evelyn, não buscava o Senhor, Gerson, fora, totalmente fora do padrão de santidade. E Deus falou: eu sou aquele que tenho o controle da história do homem na minha mão. O oleiro tem autoridade sobre
o vaso sobre o barro. Queridos, o centro da mensagem aqui não é o vaso. O centro da mensagem, não somente dessa, de Gênesis e Apocalipse, é Cristo. É o oleiro, é Deus. Não é o barro, não é o vaso. O centro da mensagem aqui é o oleiro. E Deus deixa claro: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Nós não pertencemos a nós mesmos. Fomos alcançados pela graça, irmã Márcia. Entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. A minha, a sua vida pertence a Deus. Ao Senhor Jesus nado, ao oleiro. Ele é soberano, ele tem autoridade, ele sabe o que está fazendo, queridos irmãos. Paulo escrevendo aos Romanos, passamos por esse capítulo 9, verso 20 a 21. Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro para desonra? Isaías 45, verso 9. Olha só o que Deus fala por meio do profeta: seu povo, ai daquele que contende com seu Criador, ai daquele que discute com seu Criador. E aqui é um sentido pejorativo. E não passa de um caco de barro entre os cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes, melhor dizendo? Ou a tua obra não tem alça? Pode, por acaso, o barro falar, questionar, indagar: por que faz assim? Por que desse jeito? Por que dessa forma? Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 1, verso 11, ele diz: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. É o conselho da sua vontade, é a própria vontade de Deus que aconselha a Ele mesmo. É Deus se aconselhando com Ele mesmo. É a sua vontade que prevalece, não é a minha nem a sua. Lembre-se que o oleiro tem autoridade sobre o vaso. Você pode ir até para a direita, mas se você é escolhido do Senhor, Ele vai lhe jogar para o centro da vontade dEle. Você pode ir até para a esquerda, mas se você é vaso escolhido do Senhor, Deus vai lhe jogar para o centro da vontade dEle. Você é escolhido, você nasceu para a glória de Deus, você é vaso de honra. Deus quer lhe tomar, Deus quer lhe usar, Deus quer renovar a sua vida, Deus quer restaurar a sua vida, este vaso, porque Ele quer manifestar a glória dEle na sua vida e por meio dela para alcançar a outros. Dê lugar para Deus, seja obediente, se submeta à vontade de Deus, faça aquilo que apraz a Ele, faça aquilo que glorifica o nome dEle. Muitas vezes queremos, irmãos, muitas vezes queremos que Deus siga os nossos planos, mas a felicidade não está em mudar Deus a nossa vontade, e sim em sermos moldados por Ele. A nossa felicidade não está pegar Deus e formar Ele a minha vontade, ao meu querer. A felicidade está em se lançar, em se entregar, em se render ao oleiro e falar: seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade.
na casa do oleiro, Jeremias aprendeu que Deus continua falando. Deus chama para sair da acomodação. Deus revela a sua vontade no caminho da obediência. Deus nunca para de trabalhar. Vasos se quebram, mas a graça de Deus é maior que as nossas falhas. O mesmo barro que pode se tornar um vaso novo. Desse mesmo barro, desse vaso que se desfaz, racha, quebra, Deus pode pegar esse barro e fazer um novo vaso. E não esqueça, o oleiro continua sendo e sempre será soberano. Baixe sua cabeça. Nossa irmã Karine vai cantar um louvor. Avalie a sua vida. Avalie seu coração diante de Deus. Se apresente. Deus falou seu coração. Deus ministrou a sua vida. Agora você precisa tomar uma atitude, ser obediente à sua vontade. Se Deus falou seu coração no seu lugar, com os olhos fechados, aos irmãos que não fizerem, continue em oração. Mas se Deus falou seu coração nessa noite, fique em pé no seu lugar. À medida que a nossa irmã Carininha for cantando este louvor, fique em pé no seu lugar. Se Deus falou seu coração, fique em pé no seu lugar e faça dessa canção a sua oração nesta noite, para a gente concluir esse momento.